Por quê? Porque Jesus precisa voltar. Por que é tão importante que ele retorne à terra para julgar os ímpios? Os apóstolos e o credo niceno nos lembram. Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. Isso é essencial para o encerramento destes tempos maus. A história precisa terminar com o dia do juízo. A injustiça da vida exige isso. É injusto que os perversos colham sucesso e os inocentes sofram. A maior parte dos crimes passa despercebida e sem punição. Caráter e circunstância, integridade e prosperidade, santidade e alegria. Menos tudo isso parece, às vezes, não ter relação alguma. Nosso instinto diz que o bem deve ser recompensado e o mal deve ser punido. A justiça de Deus exige isso. Sua bondade não pode ser questionada se ele jamais endireitasse o mal que tolerou em sua paciência. Se ele é de fato o Rei do universo, então também assume a responsabilidade de juiz. Se é verdade que de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear. Isso também colherá de L6, 7. Então tem de haver um dia em que todas as contas serão acertadas e todas as dívidas pagas. Por que um dia do juízo? Se a morte encerra as oportunidades e corrige a lacuna entre o bem e o mal. Por que nem todos são julgados no exato momento em que morrem? Por que esperar até que toda a raça humana esteja reunida num só porto? Jesus nos fala de um grande abismo que ninguém pode atravessar e descer às 4:26 da tarde. Deus precisa ser publicamente vindicado. Deve ficar visível que ele é justo em suas decisões sobre o nosso destino. Muitas vezes ele foi acusado de injustiça. Essas acusações precisam ser caladas para que todos, como Abraão, possam dizer: não fará justiça o juiz de toda a terra? De N 18 e 25, porque Jesus deve ser publicamente vindicado. Sua crucificação foi a maior injustiça, o dia mais sombrio da história humana. A última visão que o mundo teve dele foi a de um criminoso envergonhado. Todos precisam estar presentes para ver a reversão do veredito, porque o povo de Deus deve ser publicamente vindicado. Eles escolheram o lado de Deus e da verdade e, neste mundo mau, muitas vezes pagaram com a vida. Esses são aqueles a quem Jesus chama de seus irmãos, irmãs, Espírito eleva, que serão honrados na presença daqueles que os desprezaram. E o rei dirá: o que vocês fizeram a um destes meus pequeninos, a mim o fizeram. MT 25 e 40, chegará o dia em que a justiça será, enfim, perfeita. Todo ser humano tem, à frente, 2 eventos, menos nenhum deles pode ser marcado numa agenda: morrer e ser julgado, Achebelas 9 e 27. Muitos imaginam que isso acontecerá no céu, talvez por supor que todos vão para lá ao morrer. Alguns confundem o trono de Apocalipse 4, menos 5, com o grande trono branco de Apocalipse 20, 11. Um é o trono de Deus no céu, o outro é o trono de Cristo no juízo final. Vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. Da sua presença fugiram céu e terra a pelas 8 e 11 da noite. Ali os livros serão abertos. As pessoas serão julgadas pelo que fizeram menos aqui, onde viveram e pecaram. Como o Deus Santo permitiria que o pecado entrasse em sua presença sem justiça? Sim, muitos já morreram e serão ressuscitados para comparecer ao juízo. A Bíblia anuncia a ressurreição de justos e injustos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha
e desprezo eterno den duabelas bandem dua. Mas então, quem pode permanecer em pé? Se todos pecaram, que esperança temos diante do trono? A esperança tem nome: Jesus Cristo, aquele que foi condenado injustamente, ressuscitou para justificar todo o que crê. Os que pertencem a Ele não temem a luz do tribunal, porque a sentença que os condenaria já caiu sobre o Cordeiro na cruz. Para esses, o juízo se torna tribunal de recompensa. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Para os que rejeitaram sua graça, resta a justiça que recusaram enquanto havia tempo. O dia do juízo é a grande virada pública da história. Deus é vindicado como justo e salvador. Cristo é exaltado como rei e juiz. O povo de Deus é honrado diante das nações. O mal é finalmente detido e pago. Um novo céu e uma nova terra despontam, onde habita a justiça. Por isso Jesus precisa voltar para pôr fim ao mal, cumprir as promessas, revelar o peso da glória e fazer novas todas as coisas. Até lá, sua paciência não é atraso, é misericórdia. É o tempo da fé, do arrependimento e da esperança. Encerramento: se hoje você ouve sua voz, não endureça o coração. Volte-se para Ele, apegue-se à cruz. Viva como quem aguarda o Rei e proclame com os santos de todas as eras: Maranata, vem Senhor Jesus.